Tá. Então, olá alunos, hoje nós vamos fazer uma aula prática demonstrativa para vocês de solda. Nós vamos fazer um procedimento de brasagem, na verdade, né? Não é solda que nós fazemos aqui com tubo de cobre. E nós vamos mostrar a diferença de fazer esse procedimento com e sem o suporte de nitrogênio passando por dentro do tubo. Então a ideia é que nós façamos os procedimentos de corte, alargamento, solda, e depois nós vamos serrar esse tubo e mostrar para vocês a diferença entre uma solda com e uma solda sem nitrogênio. Então agora vamos passar então para a parte prática. Então alunos, antes de nós passarmos a prática propriamente dita, eu havia esquecido, nós vamos usar hoje, na aula de hoje, então, os seguintes ferramentas e equipamentos. Um conjunto para corte, flangeamento e alargamento de tubos, um conjunto manifold, um equipamento de solda oxiacetilênica. Vamos usar também para demonstrar para vocês o equipamento portátil de solda e um cilindro de nitrogênio com válvula reguladora. Não era isso. Então, alunos, para a nossa aula demonstrativa de brasagem hoje, eu vou separar aqui, cortar um pedaço de tubo de cobre, que depois nós vamos então fazer o alargamento e vamos fazer a união por brasagem. Então, para cortar o tubo de cobre, nós vamos usar essa ferramenta aqui, que é um cortador de tubos. O procedimento para executar o corte é você aproximar o disco de corte, de forma que o tubo fique encostado e preso nele, dá um leve giro para a ferramenta pressionar o tubo e circula uma revolução. Novamente, repete o procedimento até que o tubo seja cortado. Então eu vou executar aqui mais rapidamente. Você vai ver que com poucas revoluções nós já conseguimos observar que o tubo fica marcado pelo disco de corte. Então aqui dá para ver que a marca já está sendo feita ali, tá? Então eu vou terminar o corte aqui. É um pequeno aperto, tá, pessoal? Não é de uma vez só. Então aqui vocês podem observar já o resultado do corte, né? Então aqui nós vamos ter que fazer uma operação de escariamento, porque não sei se dá para ver da câmera, mas tem uma aresta afiada aqui, né, que nós temos que tirar para que depois ela não vá parar no sistema de refrigeração, né? Então eu vou pegar aqui um escariador. Eu tenho um escariador melhor aqui nessa outra conjunto de corte, né? Tudo que eu tenho que fazer, bem simples, é só passar esse aqui para fazer escariamento na parte interna do tubo, esse aqui para fazer escariamento na parte externa do tubo, tá? Então não tem segredo, né? Ó, um pouquinho mais. Sempre observando aqui, né, que a gente não deve deixar as imagens entrar para dentro do tubo. Então, num trabalho profissional de campo, procurem sempre deixar a ponta do tubo virada para baixo assim, né? Fazer um pouquinho na parte externa. Pronto, agora nós já não temos superfície cortante aqui. Vou executar na outra ponta do tubo a mesma coisa. Então, profissionalmente, vamos fazer assim no campo, né? Também é sem força, tá, pessoal? É mais um processo repetitivo. Prontinho, está escariado. E agora nós vamos fazer então um procedimento para que a gente possa fazer a brasagem desses dois tubos. Nós temos que fazer uma bolsa numa das extremidades para que um tubo entre dentro do outro. Então, alunos, nós vamos agora executar a bolsa no tubo para que nós possamos então fazer o embutimento de uma ponta dentro da outra e executar a brasagem, né? Para isso nós vamos precisar da morsa de bitola adequada para o tubo que nós vamos trabalhar, né? No caso essa daqui, eu vou posicionar o tubo nela, deixando um espaço suficiente para que a bolsa possa ser executada. Aí eu fecho a morsa aqui e faço um aperto para que ele não escorregue, então, né? E que eu possa então fazer o alargamento do tubo. Esse aperto pode ser feito manualmente e depois só dar um reforçozinho, porque a força que essa aqui é grande, né? Só para a gente prender. Está preso. Agora nós vamos fazer a substituição da ponteira de flangeamento, que normalmente já está dentro do flangeador, pela ponteira de
de alargamento. Então, né, essa ponteira ela vai ser selecionada, como todas as outras, de acordo com a bitola do tubo que você vai trabalhar, né? Então eu já fiz uma seleção prévia aqui, vou precisar dessa daqui. Vou montá-la no equipamento, né? Basicamente o que você tem que fazer... Pronto, está montada, né? O ideal é que nós passamos uma gotinha de óleo de refrigeração aqui para fazer o escorregamento. Já fiz, já está previamente executado. E aí nós vamos posicionar, vejam, ó. O posicionamento é bem simples, né? Nós vamos colocar aqui, encaixar, fazer esse movimento aqui para que ela encaixe na morsa. E aí tudo que nós temos que fazer é descer a ponteira até que ela, ó, nesse momento ela vai começar a fazer a bolsa. E aqui é uma questão de um pouquinho de força, né? Cuidando para não empenar o tubo. Vou mostrar para vocês então aqui que dá para ver que a parte de baixo do tubo está mais estreita que a parte de cima, que foi alargada, né? Eu vou desmontar para ver se deu tudo certinho. Também tem um pouquinho de força feita aí, mas é só o começo. Então o óleo é importante porque na hora de soltar, se não passar o óleo pode travar, né, a ponteira dentro do tubo. Tiramos aqui, conseguimos já desmontar. E agora nós vamos soltar para ver se deu tudo certo, né? Aqui. Aqui e tá aqui a bolsa feita, né? Vamos ver se ela funcionou direitinho com a nossa parte que foi agora cortada. Ela deve então encaixar uma dentro da outra. Olha lá, encaixou com uma certa interferência até. A gente não tem que encher isso aqui de solda, na verdade só a brasagem é só para tirar toda a possibilidade de vazamento, tá ok? Então, alunos, agora nós vamos então executar a brasagem dos tubos de cobre. Para isso nós vamos utilizar então um conjunto de solda oxiacetilênica. Vocês receberam junto com o material da aula com esse vídeo um material escrito onde explica a seleção do bico do conjunto oxiacetilênico de acordo com que se vai soldar a espessura do material a ser soldado, e também a regulagem de pressão nas válvulas reguladoras de pressão, tanto para o oxigênio quanto para o acetileno. Então, essa regulagem de pressão também vai obedecer à caneta que você utilizou. Então, a regulagem dos cilindros de acetileno e oxigênio ela é feita com base na caneta selecionada. Então, vocês receberam a tabelinha lá indicando uma regulagem dos dois cilindros de acordo com a caneta que você está utilizando. Muito bem, além do conjunto oxiacetileno, nós vamos também ter que selecionar a vareta, que material de adição que nós vamos utilizar no nosso processo de brasagem. Agora talvez seja um momento para a gente falar então do porquê a gente chama de brasagem e não de solda. Tecnicamente, uma solda é um processo onde você une dois metais sem adição de um terceiro material. Então, a junção é feita pela fusão do próprio metal que está sendo unido. Então, alunos, nós estamos falando com vocês aqui, nós vamos executar um processo de brasagem nesses tubos aqui. Por que brasagem e não solda? Então, vamos para a definição de cada um desses dois processos. Uma solda ela é definida por um processo onde você vai fazer a união de dois metais sem a adição de um terceiro componente. Então, é o próprio metal que vai fundir e vai fazer a união dos outros das peças. Já no processo de brasagem, nós vamos fazer a adição de um terceiro componente. Então, nós não vamos fundir o metal de base, o que nós vamos fundir é o metal de adição. Então, esse é o processo de brasagem. Para tubos de cobre e refrigeração, o que a gente usa? Comumente são as varetas, a gente chama de vareta Foscopper, e a vareta de prata. Na verdade, a diferença de uma vareta Foscopper e uma vareta de prata é o teor de prata que tem em uma e na outra. As varetas com maior teor de prata, chamam de prata, solda prata, elas têm a característica de ser mais maleáveis e, portanto, elas aceitam mais vibração.
do que a solda com foscópio, que é uma solda mais rígida. Então, onde que a gente indica o uso de vareta prata, porque ela é bem mais cara, obviamente, são nos passadores de compressor ou pontos do sistema de refrigeração onde se observe que há muita vibração. Nos demais tubos você pode usar a vareta foscópio sem problema nenhum. Então vamos agora, de acordo com o material que eu enviei para vocês, né, da regulagem dos cilindros, eu vou fazer então, já na minha válvula redutora de pressão, a regulagem para o cilindro de acetileno e de oxigênio. Então, procedimento de segurança, a gente já falou, vale para o nitrogênio, vale para aqui também. Vamos verificar se ela está soltinha, né? Uma vez que a gente verificou se elas estão soltas, nós vamos abrir então o registro das garrafas, né? Abrir aqui do acetileno. Então você pode observar que tem uma pressão interna, não tem pressão externa, né? Abrir aqui também a do oxigênio, da mesma forma tem uma pressão interna, não tem a pressão externa. Verifica se a caneta está fechada e eu vou proceder então, de acordo com o meu bico, aqui eu tenho um bico 3, e vou fazer a regulagem então da saída do acetileno. Aqui, na verdade até foi demais um pouquinho. Pronto. Aí. Isso. E agora do oxigênio, vou botar um pouquinho mais em quilos. Então, o conjunto está regulado para a gente executar a operação de brasagem. Começou.